Olá, boa tarde. Então, o diabo é o responsável por todo o sofrimento que passamos? A pergunta que não quer calar, né? Inclusive, muitas igrejas baseiam nessa tese de que se alguém está sofrendo, é porque o diabo está aprontando na vida dela. Né? Porque quem está bem com Deus, se eu estou em comunhão com Deus, eu não sofro. Vamos começar com as damas, tá, Robinho? Pô. Juliana, e aí? Todo sofrimento vem do diabo? Eu costumo falar que o nosso inimigo mais fácil de ser vencido é o diabo, né? Porque ele já está vencido, né? Não por nós, mas pelo próprio Cristo. Então, eu não compartilho dessa perspectiva, não. Inclusive, pela psicologia, a gente estuda que o sofrimento ele é muito necessário, né? Que se a gente não sofrer, se a gente não sentir ansiedade, a gente não avança em nada na nossa vida. Interessante você estar falando isso, porque tem um tanto de pastor aí que fala exatamente o contrário. Acho que nunca estudaram psicologia, então, né? Não é, Robinho? Ou a própria Bíblia, né? Porque aí é bem perigoso, porque né, Jesus mesmo disse que a gente precisa, que existe uma cruz na nossa vida, né? E o sofrimento ele é até desejável, porque é uma forma da gente repensar os nossos caminhos. Se a gente não sofre em nada, significa que a gente está sentindo, pode estar anestesiado, né? Uma das grandes questões desse tempo que a gente tem vivido hoje em dia é que as pessoas não têm tolerância ao sofrimento. Agora, Robinho, como pastor, já há um bom tempo que você está no pastoreio e conhece, né, experiências na Rússia, nos Estados Unidos, de igrejas cristãs. Eu não sei se lá na Rússia, nos Estados Unidos é a mesma coisa, mas aqui no Brasil, as igrejas que negam o sofrimento, que tem a tese de que se vem para cá que você para de sofrer, são as que bombam, são as que crescem. O que está errado? São as igrejas que pregam a cruz e estão vazias ou o que está errado? O fato é que, verdadeiramente, o que a Juliana falou é correto. A perspectiva bíblica, ela é nos empurrando para o sofrimento, até o apelo para ser discípulo de Jesus, como você citou. Discípulo de Jesus é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E o caminho dele é o Gólgota. Então não tem opção. Então, a verdade, o que as pessoas querem nesse mundo muito hedonista, né, de que o prazer é em primeiro lugar, eu preciso me satisfazer a qualquer preço, elas vão em busca desse tipo de resposta. E, infelizmente, alguns movimentos chamados evangélicos vão ao encontro, eu acho que até de encontro, mas vão ao encontro desse tipo de ansiedade das pessoas elas querem ser felizes. Isso, mas não é errado querer ser feliz, eu quero polemizar aqui, mas não é errado querer ser feliz. É desejável querer ser feliz, né? A questão é a seguinte, que em alguns momentos da nossa vida, nós sofremos consequências das nossas escolhas. Fato. Então, assim, nós podemos até estar em sofrimento por isso. Mas eu costumo ver também muitas pessoas, por exemplo, perdi um parente, né, não passei num concurso, ou está demorando alguma coisa acontecer na minha vida, eu sofro. O sofrimento, ele não é indesejável. Nós aprendemos alguma coisa enquanto sofremos, que seja esperar. Né? E às vezes há um paradoxo, assim, como se fosse uma contradição entre sofrimento e felicidade. O Robinho, como fez seminário, estudou grego, né? O termo lá de bem-aventurados, sois bem-aventurados, pode ser traduzido por feliz. Feliz é você se fizer isso, feliz. Só que feliz você é se você é perseguido. Cara, se você é perseguido, isso é sofrimento. Então, a Bíblia, e o texto ali, Jesus pregando, ele falou o seguinte, existe sim felicidade no sofrimento. Então, não são conceitos que são contraditórios à felicidade e ao sofrimento. E o próprio Tiago, o irmão de Jesus, lá no capítulo 1, no versículo 2, ele fala, tende por toda alegria o passardes por várias provações, porque a provação produz, é o que você falou, Juliana, o sofrimento, a tribulação, as provas, elas produzem melhores pessoas. Buscar a felicidade, ela precisa ser entendida, porque eu não vim para esse mundo para ser feliz. Eu vim a esse mundo para servir ao Senhor Jesus Cristo. E o chamado dele é: caminha comigo, e meu caminho é autonegação e Gólgota. Eu tô achando que Deus tem alguma coisa pro povo que assiste esse programa, porque essa fala quase literal, um pastor falou ontem ou anteontem. Falou na Bíblia. É muito sério isso.
Eu não vim para ser feliz, eu vim para servir. Ou melhor, eu estou aqui para servir, né? E a missão é de Deus, e não a minha. Eu não tenho que buscar nada para mim, eu tenho que aprender a receber o meu chamado e fazê-lo acontecer no meu dia a dia, como a missão de Deus sendo cumprida. Mas aí que vem aquela questão, e a Juliana, eu acho que ela concorda, da tese do sonho. Porque, seus sonhos, venha que seus sonhos serão realizados, os seus sonhos sonhos dos seres humanos. E não se pensa em sonho de Deus. Aí o meu sonho não é realizado, eu sofro. Não, e o que a gente está vivendo é uma era de falta de propósito. Né? O ser humano, ele vem vindo numa teoria de que se ele for satisfeito nas suas necessidades básicas, nos seus desejos, nos seus sonhos, ele vai ser feliz. E o que a gente está percebendo é cada dia mais gente tomando antidepressivo, cada dia mais gente em sofrimento, os índices de suicídio nunca estiveram tão elevados. Ou seja, essa teoria, esse paradigma de se eu satisfazer os meus desejos eu vou estar feliz, não tem funcionado. Ou seja, o sofrimento tem batido a porta do mesmo jeito. Então, o que acontece? Existe uma falta de propósito na vida das pessoas. As pessoas estão andando sem propósito, e andar sem propósito é extremamente sofrível. Então a gente pode dizer que tem um sofrimento que é necessário, mas tem um sofrimento que é desnecessário. Porque eu acho que esse outro sofrimento, eu sofrer porque meus sonhos são realizados, desculpa, é um sofrimento desnecessário. Eu acho que é um problema de falta de propósito, né? Exatamente. Por isso é que eu acho que nessa hora o sofrimento ajuda muito. Porque se você está percebendo que você está em sofrimento e você não caminha na sua vida, é muita hora de você repensar. Onde está o seu propósito e aonde está a sua alegria? Porque o sofrimento, ele precisa produzir algo novo. E melhor. Eu tenho que ser melhor amanhã do que eu fui hoje. E eu não tenho jeito de ser melhor amanhã do que eu fui hoje, simplesmente acomodado na minha situação. E esse que você falou, essa frustração de não ter a realização pessoal é a ausência de propósito. Sim, você falou bem, Juliana. E esse sentimento de que eu vou para onde? Eu vou para qualquer lugar. Não, se eu tenho um propósito... Foco, né? Por exemplo, né, um exemplo prático. Uma mãe que está prestes a dar à luz. Existe ali um sofrimento, mas o sofrimento tem propósito. O sofrimento vai produzir uma vida. E ela passa por isso. Suporta. Né? Eu me lembro de Juliane, minha esposa, depois que ela sofreu com a Pripria, quando nasceu, aquele sofrimento todo porque ela passou, acabou e a gente sofre ali do lado, meu Deus do céu. Aí ela falou assim, quando é que nós vamos ter outro? Aí eu falei assim, meu Deus, esse sofrimento todo. Acabou de sofrer. Por quê? Tinha propósito. Então eu posso sofrer na vida, eu posso passar por dificuldades, eu posso passar por lutas e vou, não é se eu for, não, é quando eu passar, eu preciso ter um propósito. Eu vim aqui para servir ao Senhor Jesus. Qual é dos homens e mulheres das Escrituras que viveram vida de Disneylândia? Eu costumo dizer o seguinte, você não veio aqui para Disneylândia, aqui é uma vida para ser vivida e o sofrimento faz parte dela e produz. Agora, as pessoas reagem de forma muito diversa, né, ao sofrimento. Assim como os sofrimentos são diversos, tem gente que perde parentes, perde filho, que é um sofrimento profundo, assim, pelo menos eu dimensiono das piores coisas, da perda de alguém querido, e suporta bem. Tem gente que perde coisas, sei lá, o time perdeu e a pessoa sofre profundamente. Desmorona, né? Desmorona. Ontem a gente compartilhou, não sei se vocês chegaram a ver no Facebook, uma mensagem que viralizou de uma brasileira do sul do Brasil que perdeu, fez um investimento numa loja e deu tudo errado, sabe? A arquiteta que foi fazer o projeto da loja dela fez tudo o contrário do que ela tinha proposto. O dono da loja de móveis também mandou os móveis todos errados. A mulher se frustrou tanto com isso, sofreu tanto. Resumindo a história, o que viralizou foi a carta dela para suicídio. Ela não deu conta de lidar com esse sofrimento do sonho ter desmoronado. Por que as pessoas reagem de forma tão diversa ao sofrimento? Porque tem gente que é tão resiliente, aguenta tanto tranco, alguns são tão frágeis. É da infância? O que é? Com certeza. Tem a ver com essa preparação. Hoje em dia, a gente não prepara as nossas crianças a ter tolerância com a frustração.
Né? Cada dia mais a gente recebe no consultório pais que não sabem lidar com suas crianças desobedientes, com suas crianças birrentas. Né? Então, quando a vida vai apresentando as dificuldades, e ela vai apresentar, especialmente nesse momento que a gente está em crise, né? O país em crise, tanto desemprego, tantas pessoas tendo que reconsiderar seu padrão de vida. Então, assim, as pessoas realmente elas não foram treinadas. Né? Cada dia mais não estão sendo treinadas a tolerar o tempo de sofrimento para depois haver uma nova fase. Juliana, na verdade, esse é um ponto muito crucial mesmo. Eu fico pensando, as mães que dão melancia para a criança sem caroço. A criança vai falar assim, a melancia não tem caroço. Ela precisa lidar com o caroço. Ela precisa saber que ela tem dificuldade na vida. As mães picam direitinho, não estou falando que a gente pode ajudar, é gostoso. Mas é muita falta de percepção de que a criança tem que sofrer. Por exemplo, a criança mal tropeça e cai, os pais já voam nas crianças querendo... Não, deixa sofrer, deixa sofrer. Mas é que as pessoas pensam que deixar sofrer é falta de amor, né, Robinho? Em hipótese alguma, né? Em hipótese alguma. Se eu não tenho essa experiência de sofrimento, é igual, por exemplo, como que nós vamos ensinar uma criança que o quente é quente? Né? Uma criança de 1, 2 aninhos. Como é que ela vai ensinar? O forno está quente. Não encosta a mão. E você fica ali do lado. Se você tirar a mão dela, ela não vai ter experiência do quente. E você controla ali. A hora que ela encosta a mão no forno e experimentou o quente, a próxima vez vai falar assim, o forno é quente. Ela vai falar, opa, não é? Eu vou aprender com o sofrimento. E se for esperta, com o tempo ela vai fazer o que papai fala que é ruim, é ruim. Exatamente. Eu não preciso continuar sofrendo. Não precisa. Eu acho que na vida cristã também tem um pouco disso, não é? Eu acho que a gente aprende, Deus permite, eu entendo que Deus permite que a gente passe por sofrimento, mas com o tempo a gente vai ficando maduro, deixando de ser criança. E deixa de parar de ter que sofrer, a gente só ouve a voz do pai falando, Senhor, acabou. Vou por aqui não. A gente confia naquele limite que ele coloca, né? O sofrimento, geralmente, ele vem disso também, da gente extrapolar os nossos limites. A gente, às vezes, se propõe a fazer coisas que não está dentro da nossa condição. Foi anteontem, a gente saiu, né, fomos para Lagoa Santa com a minha filha e uns amigos, né? A Mari já está com 19, então posso falar que, como eu sempre digo, meu crime prescreveu. Eu disciplinava a Mariana fisicamente quando ela era pequena. E é interessante, meus 3 filhos, os 3 lidam com isso, choravam na época, né? Mas hoje eles falam, pai, lembra como é que era? Aí eles contam a história, né, do processo, que eu sentava, nunca encostava neles nervoso, sentava, explicava o erro e tal. Tinha aquela negociação de quantas varadas tomava, aquele negócio todo. Pai, doía, mas doía tanto a dor física quanto a dor de eu saber que eu estava errado. Nenhum deles acha que eu permiti esse sofrimento neles, porque eu não os amava, eles entendem. Né? E eu acho que com Deus é a mesma coisa, cara. E na verdade, a Juliana citou aqui, e nós estamos falando sobre isso, sobre consequências. Eu tomo decisões que eu preciso arcar com as consequências delas. E muitas vezes elas têm consequências danosas, consequências que trazem sofrimento. Então tem coisa que realmente uma má decisão pode me levar a sofrer, e que é claro, sempre no controle de Deus. Deus está ali cuidando de cada um de nós, protegendo a gente em todo o tempo, mesmo quando Ele permite que passemos por dificuldades. Mas as más decisões trazem situações de sofrimento. Mas há aquelas que nós já citamos aqui que vêm com acidentes da vida. Sim. Né? E elas estão fora do controle de Deus também. Em hipótese nenhuma. Deus continua no controle e produzindo maturidade, produzindo crescimento para cada um de nós. Vocês devem lembrar de um cântico, eu gosto muito de discutir a enologia brasileira, né? Que é o Rompendo em Fé. Esse cântico tem uma parte que fala assim, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Eu acho interessante esse cântico, porque para mim ele é extremamente triunfalista. Ele pega ele faz uma analogia com 2 passagens bíblicas, né? De Pedro, por exemplo, andando sobre as águas e do povo passando pelo meio do mar. Mas ele não leva em consideração que Deus pode permitir sim que eu morra afogado. Ele continua sendo Deus, inclusive se eu sofrer. É verdade. E essa verdade bíblica não pode sair da nossa perspectiva. E você comentou que muitos movimentos cristãos chamados evangélicos aí
tentam não levar em consideração essa possibilidade de eu morrer com uma enfermidade, sim, de eu sofrer com alguma situação, de eu mesmo, e a gente tem costume, né, cara, vamos orar pela viagem, vamos fazer a viagem, né, empreitar uma viagem de carro, orar, pede a Deus para abençoar, cuidar do carro, cuidado, e eu sofro um acidente. Os demônios do asfalto. Tem isso, tem demônio do asfalto, já escutei. Tem isso aí. Mas eu sei, mesmo assim acontece, Deus está no controle. Deus Mas você está sabe no controle. que eu acredito muito? Que com essa questão da globalização e com essa questão das redes sociais e essa exaltação da beleza, da alegria, porque na rede social todo mundo é bonito, fitness, né, feliz. Então, assim, tem gerado nas pessoas uma expectativa errada sobre a vida. Muita gente hoje em dia chega nos consultórios sofrendo porque minha vida, eu não tenho nada para postar. Oh, que doido. Juliana, não tem nada para postar. Eu falei, que isso, minha filha? Pelo amor de Deus, tá vivendo em que mundo? Desce daí, né? Então, assim, exige... E o sofrimento, ele é muito isso. Expectativas fora da realidade. Então, aí você vai gerando uma distância tão grande da sua vida que você sofre por coisas que talvez nem são sofríveis, né? Você fala... Nossa, não tem nada para postar? Como assim, né? Então, assim, a vida hoje, a gente precisa entender que dentro da realidade existe preço para tudo. Né? A gente quer fazer uma faculdade, ter uma profissão. Tem que pagar o preço. 5 anos, é noite sem dormir, você vai estudar, né? Você quer ter um bom casamento? É abrir mão de todas as coisas, você ter umas fotos bonitas para postar. Você quer ter filhos educados? É muito sofrimento. Primeiro, porque você vai sofrer de ver ele sofrer, e segundo, que você vai ter que educá-lo, limitá-lo. Então, nada de graça nessa vida. Exige, sim, muito preço em tudo, né? Eu vou ler aqui uma participação, dentre as diversas que estão chegando aqui, da Fabiola, que é de Santo Amaro, lá no lindo estado do Maranhão. Ela diz o seguinte: olha, eu não acredito que Deus nos coloque sofrimento, mas sofremos por causa das nossas escolhas. E, às vezes, culpamos até o diabo pelos nossos erros. É uma questão interessante. Então, eu vou... o nome é Fabiola, né? O Fabiola, talvez a gente não tenha tempo nesse bloco de discursar tudo, nós vamos começar. Lembra lá da história de Jó? Lá começa o livro de Jó assim: ele era um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E ele era um homem reconhecido, não só pela a sociedade ali como um homem íntegro e reto, mas por Deus. E Deus, então, permite que Jó passe por dificuldades para que Jó o conheça. O aspecto ali do livro de Jó, que combate, em parte, né, a teologia da retribuição, que o judaísmo tem muito, olho por olho, dente por dente, faça o bem vai para você. Lembra a história lá do amigo dele, que dizia assim: você pecou, só pode ser porque você está sofrendo esse tanto. Foi ele, seu pai, como é que é? Não, você pecou, fala. Assume isso aí. Do Jó. É do Jó. Assume isso aí e pronto. Aí ele, inclusive, sai de perto e Deus está falando assim: Jó, presta atenção. Você está falando muito, você está conversando muito, você está nessa situação, mas eu quero me revelar a você. E eu quero me revelar a você e só tem um jeito de você me conhecer: pelo sofrimento. Então Jó conhece a Deus somente porque antes estava tudo bem. Tudo bem. Ele só conhece a Deus e ele fala uma hora assim: eu te conhecia só de ouvir. Hoje, os meus olhos te veem. Entendeu, Fabiola? Vamos explorar isso um pouquinho mais? Vamos, porque essa é uma boa coisa. Eu já vi outras interpretações sobre Jó, tentando achar culpa em Jó do sofrimento. Mas vamos conversar sobre isso depois, tá bom? Vamos e voltamos já com o nosso programa Bate-Papo. Estamos de volta com o nosso Bate-Papo, conversando hoje com o pastor Robinho, com a psicóloga Juliana Batista, sobre sofrimento. O sofrimento na vida de um cristão, de uma cristã. E nós estamos contando com as participações, acabamos falando um pouquinho sobre o que a Fabiola mencionou. Será que Deus pode permitir sofrimento? Será que Deus é que promove sofrimento? No bloco passado falamos e a Fabiola mandou pelo nosso WhatsApp, que é o 31 98402 9756, 98402 9756. Também contamos com a ajuda da nossa repórter Risa Castro, que direto da redação manda mais uma pergunta para a gente. Cássio, alguém que está em comunhão com Deus está livre de passar por qualquer sofrimento? Pois é, a gente voltando naquela tese, né, que você começou a falar, Robinho, eu já ouvi a tese o seguinte: porque o pessoal da teologia da prosperidade
imagina o seguinte, se você está bem com Deus, tudo vai prosperar na sua vida. Aí você fala assim, não, Jó tinha um pecado. Porque para ele adoecer tem que estar em pecado. O que você pensa disso, Juliana? Não, acredito que não. Acho que não tem nada a ver. Nós, como homens, acho que isso foi uma das coisas que mais me chocou à medida que eu comecei a estudar profundamente a Bíblia. Nós não temos um bom coração. Nós não somos boas pessoas. Então, Deus, para que a gente se aproxime dele, ele precisa nos ajudar com o nosso coração duro. Então, Deus usa muito o sofrimento para isso. Porque para a gente ver Deus, e isso é muito sério, e muitos teóricos da psicologia falam sobre a inexistência de Deus, que o homem inventa Deus, e muitas pessoas fazem isso sim, porque a gente tem pouco conhecimento de quem somos. Então Deus, ele primeiro precisa nos mostrar quem a gente é, para então ele se mostrar a nós. Muito bem, é isso mesmo. Né? Então, assim, isso é muito doloroso, porque nós vamos ter que ver que nós não somos boa coisa. E esse é o processo dele com Jó. Esse é o processo dele com Jó. Ele fala assim, Jó, vê quem você é, sou. Vê quem que você é. Agora você me enxerga. Porque se pensar nessa perspectiva, ele era homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Então, peraí, ele era vamos considerar um cristão, né? O Jó está no Antigo Testamento. Um cristão muito bom, muito bom. Religiosamente aprovado. Muito bom. Mas ele não conhecia Deus. Ele tinha que ter uma experiência. E Deus precisava se revelar a ele. E Deus se revela a ele pelo sofrimento. É assim com todo o processo. Por exemplo, muita gente critica também o cristianismo por ser um cristianismo muito violento. Jesus é levado à cruz. Né? Ele passa por sofrimento. E o pai dele não nega o sofrimento dele. Ao contrário, Jesus lá no Getsemane fala assim, se possível, passa de mim esse cálice. E Deus falou assim, não, filho, você precisa passar por esse sofrimento. Você não acha que, vocês não acham, que tem me preocupado muito? O Robinho, ele é um ser da pré-história do movimento evangélico no Brasil. É verdade. Ele foi meu líder de mocidade, você imagina, então, um homem antigão. Mas naquela época, Robinho, a gente ia para a igreja, a gente se sentia tão pecador, sabe? Você sentia, você reconhecia que era pecador. E não tinha esse negócio de deixar a igreja legal, gostosa, para atrair o jovem, não. A questão é a seguinte, Jesus te ama e você é pecador, mas ele resolve o seu problema. Aí você sai arrasado, no pó, né, se convertir. Hoje tem uma tese, eu queria discutir isso aí, que parece que é uma tese assim, me engana que eu gosto. Vamos fazer programação para atrair o jovem. A igreja tem que ser legal, vamos atrair o jovem. E lá dentro, tendo sido atraído, se prega um evangelho. Aí eu fico pensando, que evangelho se prega? Porque essa turma que está se convertendo aí, hoje está se convertendo com que pressuposto? Porque a maioria das pessoas, que eu estou percebendo que a maioria das pessoas não se acha pecadora, nem sofre. E aí vem a questão que os teóricos falam, de um Deus inventado, de um Deus Papai Noel, que sim, que faz sentido nesse caso. Acontece. Então, é que realmente não é preocupante. O Deus verdadeiro, não é. Não é. É realmente preocupante. Então, você quer medir a quantidade de conversão de uma pessoa, você precisa ver o autoconhecimento dela. Perfeito. Se você percebe que a pessoa está achando que Deus não está justo com ela, você já pode dar uma desconfiada quão cristã é essa pessoa, porque realmente você precisa entender que, a gente precisa entender que nós não somos boas pessoas, né? Nós não temos, o homem não é bom de coração, né? Que tem várias teorias de psicologia que pregam isso e fazem todo o seu trabalho a partir dessa perspectiva. E não é real. O homem, ele não tem um bom coração, né? Se a gente tem que fazer lembrar, né? Se a gente liberar os nossos desejos aqui, serão egoístas, serão desejos para o seu próprio bem-estar, né? Nunca em favor do outro. Isso quem nos dá é o próprio Deus mesmo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. O sofrimento, ele é muito positivo para nós. Se a gente está em sofrimento, a gente ainda não assimilou totalmente a mensagem da cruz, no sentido de você ainda não morreu por isso. Perfeito. E a chamada é morrer, né?
A chamada é passar por essas dificuldades. Nós estamos citando Jó, mas às vezes você não sabe da história. Deus permite que Jó passe por situações de sofrimento que, se você fizer a leitura do livro, você vai ver, é um sofrimento muito grande. Extremo. Não é nem questão depois que é restituído a ele, não tem a ver. A questão maior é quando Deus conversa com Jó fala assim, eu não vou falar não, Deus, você é doido, não vou falar mais. Eu já entendi quem eu sou no sofrimento e entendi quem o Senhor é. Então agora é o seguinte, faz aí, nós vamos viver agora nessa forma. Eu preciso viver melhor, eu conheci o Senhor, Deus se revelou. Ô Robinho, eu estou lembrando aqui que no aniversário do Robinho eu tive o privilégio de pregar lá na igreja, né? E no preparativo, porque a Igreja Presbiteriana Missional tem uma liturgia. E a liturgia lá na igreja, achei interessante porque tem fases. E parece... Teológicas, inclusive. Teológicas. Isaías 6, não é? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas eu acho que é interessante porque aquela liturgia é pensada. Para fazer a pessoa, antes de fazer adoração, louvor, não é isso? A pessoa tem que reconhecer quem ela é. Como é que é o processo lá da liturgia? Isso é interessante porque você precisa entender. Nós fomos chamados à adoração, a primeira resposta é Isaías 6, ai de mim. Então, eu não posso começar um culto achando que é oba-oba, vamos aqui celebrar. Não, o culto, ele é prestado com sacrifício, com entrega, com vida, com dedicação, com serviço. Então, a primeira coisa que eu tenho que reconhecer quem eu sou. E é aí que nós fazemos. Nós somos chamados à adoração, por isso você está lembrando. Logo depois é a confissão de pecado. E lá confessa pecado, porque nós damos um tempo. Naquela confissão de pecado, que o confessor começa a cantar, não. Tem um tempo para a pessoa pensar assim, puxa vida. Meu Deus, eu tenho errado contra o Senhor, contra o meu próximo, contra a criação, contra mim mesmo. E aí, como é que eu faço isso? Aí a Bíblia vem com a resposta, fala assim aqui, o Senhor Jesus, pelo sofrimento dele, de novo, sofrimento positivo, vem e te resgata de você mesmo. Ou de você mesmo. Está faltando muita contrição, né? Nas nossas reuniões. Muita. O que a gente percebe é que tem aquelas pessoas que entram em sofrimento eterno, que nunca são dignas de nada, né? Quase os depressivos. Vou lembrar. E aquelas pessoas que não, que pegam o sofrimento e esse sofrimento produz algo, né? O sofrimento, ele precisa produzir algo, senão ele não é frutífero, né? Juliana, eu falo uma coisa lá na igreja com muita frequência. Eu digo às pessoas o seguinte, é como se fosse uma sala de aula. E Deus te dá, então, uma matéria. Seja ela, por exemplo, paciência. Então, como que você vai passar em paciência se você não tiver alguém testando a sua paciência? Se você não passou naquela prova, ele volta com você para o curso, para outra prova. Aí eu falo com o pessoal assim, passa logo. Né? Porque você precisa, o sofrimento precisa produzir um diploma, um certificado, uma nota. Então, se eu fico, igual você falou, muitas pessoas ficam, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, elas não saem do lugar, não saem do lugar. A gente vê muito isso, essa questão do dízimo, que é muito séria, né? Então, por exemplo, a gente às vezes vê uma pessoa que está lá anos falida. A pessoa não sai do buraco, né, financeiro, aquela coisa não vira. Sofrendo, você tem que ajudar o irmão, aí não paga as contas. E você vê assim, gente, o que será que ela está aprendendo, né? Será que tem aprendido? Ou às vezes diminuir o padrão, ou às vezes buscar um novo emprego. Alguma coisa, Deus, o que a gente vê, assim, que Deus ele não se importa que nós questionemos o motivo do nosso sofrimento. O próprio Jó argumentou com ele muitas coisas, mas a nossa argumentação precisa ser menor do que a sabedoria de Deus. Se Deus está permitindo, há algo que você precisa melhorar, mudar. E se você não compreende, não briga com Deus, né? Avance, senão fica menino birrento, né? Eu não mereço, eu não preciso, já aprendi. E não quero. Não vai adiantar. Se o sofrimento bateu na sua porta, faça essa reflexão, busque novos caminhos, tente mudar. Se nada ainda mudou, aguarde. Há algo que eu costumo falar também, que às vezes o nosso sofrimento produz algo nas pessoas à nossa volta. Sim. Né? Então, às vezes, uma mãe em sofrimento produz um bom caráter para os seus filhos, né? A gente não sabe, a gente não tem que discutir com Deus, né? A gente precisa se submeter. E isso influencia, inclusive, na oração. Porque eu oro para Deus tirar o sofrimento. E se eu
soubesse orar, primeiro, porque eu conheço a Deus e Ele se revela dessa forma a mim, eu falo assim, Senhor, me dá força e me dá vitória sobre essa tribulação, sobre essa luta, sobre essa dificuldade. Aí eu venço. É assim que funciona. Eu não posso... Se eu aprendesse a orar, porque eu conheço a Deus, quem Ele é e o cuidado dEle, muitas vezes a resposta dEle é não. E é um não categórico. Eu costumo dizer, e dou esse exemplo com muita frequência, é uma criança de 2 aninhos que quer brincar com a faca molada. Qual mãe que vai dar a faca molada para essa criança? A mãe vai dizer com todas as letras e categoricamente não. E muitas vezes nós pedimos a Deus coisas que são tão infantis, tão fora de realidade. Deus vai dizer com todas as forças, não. Aprenda a orar, até mesmo para você acolher o sofrimento, receber o não e partir adiante. Robinho, você está falando, estou lembrando de Paulo. Paulo deixa muito claro isso, porque a primeira pedida dele, do espinho na carne, foi para que Deus tirasse. Porque eu acho que é normal, acho que, a não ser que a pessoa é doença, né? O masoquista, o que gosta de sofrer, porque gostar de sofrer não é razoável. Não é. Agora, compreender, porque parece que depois Paulo muda a oração. Ele pediu, depois ele fala, olha, quando eu sou fraca, eu sou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Esse é um bom termômetro para a gente ver se o nosso sofrimento está produzindo algo em nós. Se gera um coração agradecido, significa que você está aproveitando essa fase. Aprendeu. Se você não tem um coração agradecido, pode acender uma luz vermelha e ficar em alerta que você está amassando barro, como diz lá na roça. É maturidade, né, Juliana? Porque eu acho que é aí que mostra o cristão maduro para o imaturo. Independente do tempo de vida cristã. É como ele reage diante dos nãos de Deus, dos percalços da vida. Eu estive assistindo, até parei porque achei meio uma série que chama Vikings. E eles são extremamente religiosos, né? Eles têm uma relação lá com o Deus deles. E eu fiquei assim, impressionada com a resignação. Né? Os deuses determinam algo, eles simplesmente se submetem e vão. A gente, como cristãos, a gente é muito insubmisso. A gente não aceita nada de Deus, a gente quer a nossa vontade, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. É verdade. Não a de Deus. E aqui, esse processo mesmo é um processo interessante, porque lá no Gênesis, quando o primeiro casal peca, o Senhor Jesus poderia, o Senhor Deus poderia ter resolvido a questão e tirado, né, até tirado a gente do tempo, do Cronos, e resolvido a questão espiritual. Mas Ele não, Ele permite que nós passemos pela nossa história. E Deus, através da história, e a história é através do sofrimento, Ele vem trabalhando e se revelando a nós. É para isso que eu vivo no relógio, eu vivo esses anos e eu vou tendo experiência para que eu possa conhecer a Deus que se revela a mim. E é de maneira pessoal, viu? Deus se revela a você. O Robinho está falando, eu não tinha pensado nisso antes, mas é interessante porque foi a primeira questão, não sei se foi a Fabiola que falou, da questão de Deus produzir o sofrimento, mas logo após a queda, Deus fala com a mulher, multiplicarei, não é isso? O sofrimento. Dores, dor de parto. A dor do sofrimento. E foi a ação divina. Foi a ação divina. E ele fala para o macho da espécie também, naquela hora, que com o suor do seu rosto você vai comer. Você vai ter que trabalhar penosamente, vai ralar. Ou seja, não é uma questão... Eu vou repetir de novo, aqui não é Disneylândia, não. Aqui é vida. E vida precisa ser encarada com resiliência mesmo, com submissão, com gratidão a Deus, até mesmo por passar por dificuldades. Porque depois que você passou da dificuldade, você vence. É a mesma coisa boba. Você rala sua para comprar um carrinho. Aí comprou o carro no suor. O valor que você dá para o carro é outro. Se você ganhar o carro, o valor é diferente. A neurociência estuda isso profundamente, sobre a dor e sobre a privação da alegria, da felicidade. O nosso cérebro processa totalmente diferente as informações quando nós estamos sob privação da felicidade, e aí nós damos outros valores para tudo que é adquirido nesse momento. Por isso que eu acho que realmente Deus ele é muito didático conosco. Muito. Né? Nos ensinando a ter esse coração agradecido. Na história. Durante todos esses anos, na história, na minha história, na sua história, na sua história. E Deus vai permitir esses momentos para te fazer uma pessoa melhor.
né? O que Deus permite para o nosso irmão Jó é uma experiência dele, como permitiu para o nosso irmão Paulo, como permitiu para o nosso irmão Pedro, e assim vai, como permitiu para a nossa irmã Sara, e assim vai. Nós vamos ter que passar pelas nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas tribulações, e isso é bom, como nós temos reforçado, e é de Deus. O pastor virou para mim e falou assim, eu quebro essa palavra em nome de Jesus, que eu não quero sofrer. Nem eu quero sofrer, mas faz parte do processo, é bem-vindo à vida. Bem-vindo à vida, é isso aí. Bem-vindo à bola. A Flaviana, que é de Camaçari, na maravilhosa Bahia, assina embaixo, viu, Fabiana? Terra linda, né? Papai também é de lá, então eu sou suspeito. Ela fala assim, uma pena das pessoas que querem apenas serem servidas. Tenho uma pesada impressão que já não ouviram falar do exemplo de Cristo. É verdade, perfeito, verdade, né? Verdade. Vamos lá, mais uma mensagem, porque eu tô represando aqui. A missionária Shirley Moura, que é de Ibirajuba, lá em Pernambuco. Grande abraço, minha irmã. Bate-papo, se formos observar a morte de Cristo, foi para nos dar felicidade. Morte é sofrimento. Felicidade e vida eterna, propósito de Deus. É interessante, paixão de Cristo. A palavra paixão é sofrimento. Sofrimento. Né? Pensa que Jesus estava apaixonado, Jesus estava sofrendo. Né? E o Gólgota, o caminho do Gólgota é a via crucis, não tem jeito. Então, falou bem. Mas uma questão é entender que essa felicidade, esse conceito de felicidade também, né, Juliana, é complicado. Porque se eu definir felicidade como as minhas necessidades serem autossatisfeitas, eu perdi a perspectiva de felicidade. Eu perdi. O serviço ao próximo é ser feliz, mesmo que ele me custe, mesmo que ele me cause sofrimento. Até do casamento, né, Robinho? Porque tem gente que sofre no casamento, por exemplo, um cônjuge que adoece, você tem que ficar cuidando. Exato. Cara, não, quero ser feliz, aí deixa de cuidar do outro. Conceito de felicidade. E não tem nada mais bonito do que você assistir o processo de uma pessoa que está sofrendo, encontrar um propósito verdadeiro naquilo e florescer. Amém, é verdade. É bonito demais. É lindo. Então, assim, a gente tem que enxergar o nosso sofrimento como uma oportunidade. Bom, não, repete aí, Eugênia, precisa repetir essa frase. Nós precisamos encontrar no sofrimento uma oportunidade. Amém. Olhar para ele não como um tempo ruim, um tempo de tristeza só, mas ele é um tempo de logo eu vou florescer. Aquele negócio se o grão não morre, né? É mais ou menos por aí, né? Produz vida. O nosso sofrimento precisa produzir vida, né? Perfeito. Ai, será que dá tempo? Solta rapidinho a última pergunta da Risa. Eu queria aproveitar a última pergunta dela. Mais uma pergunta, Cássio. Todo sofrimento é consequência de algum pecado específico? 3 horas para responder. Mas e aí, Robinho, vamos lá, teólogo. Não, claro que não. Claro que não. Deus permite situações na vida da gente para, como nós temos dito, nós estamos insistindo nisso aqui, para produzir vida e saúde. Então, muitas vezes ele é necessário mesmo que não tenha pecado. Nós já citamos o exemplo de Jó. Mas olha, eu vou te falar, o pecado produz muito sofrimento. Ah, não tenha dúvida. Aqui, sem dúvida. Muitas pessoas hoje em dia têm reconsiderado essa questão do pecado e ela é perigosíssima. Porque às vezes um pecado íntimo seu, um pecado que a princípio parece que não vai trazer nenhum malefício para você ou para alguém, lá no futuro traz grandes estragos. É importante o que a Juliana falou, porque às vezes pareceu a minha fala que... Não pareceu, pecado, mas é só porque mas às vezes... é importante mesmo o que você está falando. O pecado, ele traz consequências danosas na nossa vida, não tem dúvida nenhuma. E produz sofrimentos, e aqueles que a gente chama assim desnecessários mesmo, né? Que a gente entende o controle de Deus, são más decisões que tomamos e que sofremos por conta de não perceber, não fugir do pecado. Mas nem todo sofrimento é consequência direta. Exatamente. É isso que nós queremos dizer. Eu só quis fazer essa reconsideração. Eu fico pensando em Estevão. Cara, Estevão sofreu demais. Deus me livre. Um foi apedrejado, aí foi gostoso. Ele, deve ter doído a beça, sofreu. Mas sofreu não foi por causa de um pecado específico, sofreu porque era o propósito. E o próprio Senhor Jesus sofre sem pecado. E a gente sofre também porque o programa está tão bom, tem que terminar. Queria continuar. Obrigado, Juliana. Obrigado, Robinho. Foi nota mil. Foi bom. Muito gostoso, super edificante. Tenho certeza que você gostou. Me perdoa. Muitas. Foram dezenas de perguntas que eu não consegui ler. Mas você vai me compreender porque o programa estava muito, muito quente mesmo. Que Deus te abençoe. E amanhã, hoje é quinta? Hoje é quinta. Então, sexta-feira, 12h15, mais um bate-papo. Espero você. Um beijo e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei.
Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.